Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quinta-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos no 12 Meninas. Bom dia! Quintou, gente, quintou. Tecno Show aí, movimentadíssima, cidade maravilhosa aí. Você vê esse movimento fantástico aí nos bares, nos restaurantes aí, gente. Todo mundo super animado, fazendo negócio pra ganhar dinheiro aí, ó. E nós estamos... Só tá faltando nosso dinheiro aqui, né, amiga? Não é? Todo mundo ganha dinheiro, é só nós estamos precisando. Levantando cedo, nós já estamos. Tá faltando a nossa prosperidade aqui. Doutora Edilamar, vamos ensinar pra gente aqui a ganhar mais dinheiro, não é? Não é verdade? Gente do céu, olha, Rio Verde bombando aí hoje, quinta-feira. Nós estamos aqui com uma convidada super especial que dispensa apresentações. Bom dia, convidada gente. Verônica. Doutora Verônica. Hoje eu sou doutora Verônica, desculpa. Doutora Verônica tá aqui hoje, odontóloga na cidade de Rio Verde, especialista em extração de siso aí, professora aí da faculdade de odontologia. Gente, doutora Verônica tá aqui hoje, vai falar de um assunto super interessante, Sim, né? hoje eu quero falar da importância da odontologia nas crianças. Nossa, Isso! que assunto bom, viu, Verônica? Porque a maioria dos papais das mamães pensam que como é o dentinho de leite, não precisa cuidar. Não, e outra coisa, daí depois que vem os dentinhos de leite, eu vou fazer várias perguntas por causa da minha menina, viu? O que a seu bonita também tem preguiça? Tem preguiça, E não a quer escovar Manuela, dente, me não. engana. Ela mesma me engana. Eu falo, Manuela, você escovei. Na hora que eu olho pra cara dela, ela já começa a rir. O aparelho móvel não quer usar também. Tá difícil lá em casa, viu, Verônica? Gente, olha aí, ó, fiquem ligadinhos, o programa hoje tá recheado de informações aí com a doutora Verônica, falando desses cuidados diários que nossos pimpolhos têm que ter no dia a dia aí, principalmente nós papais, né, Verônica? Sim, porque nós temos que supervisionar eles, que eles não conseguem. Mas geralmente a gente não faz. Não. Chega uma certa idade, a gente já pensa que eles conseguem. Não, já cresceu. Não, gente, tem que E lá em casa, supervisionar. mesmo cortando a mesada, não quer escovar, não, viu? Tá É, difícil. eu não vou falar nada, que lá em casa pode cortar o que tiver, que ele continua do mesmo jeito. Verônica, que nem a Bia falou, né? A responsabilidade é dos pais. E até que idade a gente tem que ficar cuidando? Porque a minha já tá com 10 e ainda continua tendo que estar cuidando. Na verdade, uma das perguntas que a gente recebe muito é quando eu tenho que começar a levar a criança no dentista. E essa pergunta é assim, antes do dentinho nascer. Mesmo? Isso. Por quê? Primeiro, porque vai criar o hábito, do mesmo jeito que ele vai no pediatra, ele vai no odontopediatra, né? Então cria o hábito e a criança perde esse medo do dentista. Então eu Tá. inicio essa higiene bucal lá na infância, Sim. desde pequenininho. Quando tá com a gengivinha isso, ainda. antes do dentinho nascer. Por quê? Porque a gente tem que olhar pra ver se tem má formação. Outra coisa, tem que fazer a higienização, mesmo que não tenha dentinho. Tem que higienizar essa gengiva. Nem que seja com um lencinho, uma fralda limpa ou uma gaze com soro fisiológico ou água mesmo, Eu filtrada. lembro que quando começou a nascer os dentinhos da Teodora, tinha aqueles dedalzinhos assim que Sim. colocavam também. Era pra limpar ou era pra… Não, aqueles dedalzinhos é por causa do dente pra aliviar mesmo? a dor, né? Ah, E outra tá. coisa também, que é o erro dos pais, que quando esses dentinhos começam a nascer, a criança fica muito irritada, né? Sim. Pode dar até uma dor de barriga, porque é tudo ali, febre, tudo que o dentinho tá nascendo. Aí a mãe vai na farmácia e compra uma tal de neném dente. Ai, eu comprei. Aí, Eu passava aquilo lá de quilo. O menino Olha aí. começava a chorar e eu tacava aquilo olha lá. lá. menino. Esse E o que é esse neném dente? esse Eu não neném- lembro desse aí, não. Esse neném dente é como se fosse uma pomada anestésica. Isso. E anestesia. Os farmacêuticos queriam te matar. Isso. Só que, porém, não pode passar. Ah, não? Não pode. Tem que deixar o dentinho se desenvolver sozinho. Ele tem a força pra criar, pra rasgar aquela gengiva. Não e pode esse pingar neném umas dente, gotinha de nada, não, então? nadinha. Tem que deixar o processo. O que pode fazer é dar mais coisas geladas pra criança, a maçã amassada, né? Essas coisas assim. Então, primeiro, tem que levar no dentista antes do dente nascer. Tá. Depois, em volta dos 5 anos, começam a perder os dentinhos de leite. Tá, é Geralmente, verdade. esses dentinhos da frente, que eles ficam bem bonitinhos pra dançar Pois é, quadrilha, mas antes, de janelinha. deixa eu te perguntar aqui, com a ruptura dessa
da gengiva. Quando vai nascer o dente, realmente fica muito sensível para as crianças, né? Então, nessa fase aí, já é essencial eu ensinar eles a escovar. Sim. Porque às vezes nasce um, o outro não nasce. Mesmo que tá na pontinha ali, eu posso passar a já escova. tem que escovar. E nessa idade, eles gostam de brincar com a escova. Isso, eles mordem. Então, eles mordem, é uma parte boa, que eles começam a desenvolver essa coordenação motora. Então, eles começam a desenvolver isso e começam a gostar da escova, pra depois não ter problema então futuro. aí que tá o erro. Sim, a mamãe tem que higienizar e tem que levar. Aí nessa idade, 5 anos, começa a trocar os dentinhos. Começa a cair os dentinhos de leite, geralmente os da frente, que fica aquela janelinha que todo mundo fica fala, aquele né? menino lindo, né? Não, fica horroroso. A Manuela tá péssima. Tadinho, fica fofinho demais, gente. Não, fica bonitinho. Mas depois, quando fica a dentição mista, fica muito feia. Fica, amiga, é fase, né? Aí depois, a mãe, quando tá nessa parte aí, já começou a perder os dentinhos, a mãe tem um descuido muito grande. Não, já tá trocando os dentes, aí ele já não começa a observar. Aí é a fase que aparece as cáries nos dentinhos. E acontece o risco até do dentinho dar canal. Sim. Mesmo? Então, a mãe tem que acompanhar a criança até os 12 anos, mais ou menos. Que é quando ela já começa a ver, a criança começa a ficar pré-adolescente, aí já começa a ver os amiguinhos na escola, não quer estar com os dentes sujos, quer estar com os dentes branquinhos. Então, até essa fase, nós temos que acompanhar. E a criança também, aí é outro erro do pai, tá lá com cárie, ou o dentinho já deu canal, porque o pai não observou, aí a criança começa a sentir dor, aí o pai fala assim, não, vou tirar esse dente, vamos arrancar esse dente, porque vai vir outro mesmo. Então, porque esquece que já é o permanente, não vai vir outro. Não, mas até o de leite mesmo. A maioria dos pais não tratam os dentes de leite. Então, é uma Eles dúvida. tiram o dente porque vai vir outro. É uma dúvida que eu tenho, assim, porque muita gente, quase todo mundo fala assim, é dente de leite, não precisa se preocupar. Criança não dá cárie, o dente de leite não tem problema estar cariado, porque não vai causar dor, depois ele vai cair e vem. Eu lembro que a minha irmã, quando era pequenininha, tinha os dentes todos podres, assim, tudo escurinho. Não sei se era em razão, ficava muito doentinha, antibiótico demais, essas coisas. Vamos fazer essa desmistificação aí. O problema do antibiótico é o seguinte, o antibiótico, ele não causa a cárie. Sim. Que a maioria das pessoas fala assim, os dentes do meu filho é ruim porque tomou muito antibiótico, ficava muito doente, igual a Bia falou. O antibiótico não causa a cárie. Porém, todos os antibióticos de suspensão oral, que são os infantis, eles são com sabor. Eles têm o aroma e o sabor. Tem o açúcar junto. O açúcar. O que acontece? Tem o açúcar pra criança tomar. Porque um remédio amargo é muito difícil. Sim. Então é pra criança. Já é difícil o remédio, né, que tem docinho. Imagina um amargo. Então é pra facilitar que a criança tome. Porém, o antibiótico tem um grande nível de açúcar. Então, a mãe dá o antibiótico e o quê? Não faz a higienização. Então, vai direto de contato com os dentes, não é igual um alimento, que a gente faz a mastigação e bebe. O antibiótico vai direto em contato com os dentes. Então, esse açúcar, ele vai metabolizar. Doutora Verônica, deixa eu te fazer uma pergunta. E qual a escova que a gente deve escolher pra criança? Uma escova macia. Tá. Até pro adulto fala que você fala que é macia. A gente vai no mercado, a gente vai, às vezes, numa drogaria, numa farmácia. Você pega a escova que é mais bonita. Você não atenta lá, tem macia, extra macia, regular. A gente não observa isso, já viu? Que é no geralzão. Não. Você foi comprar escova de dente comigo, você viu eu olhando? Não, mas eu nem reparei nisso, não. Eu vi, você pegou ali. Eu gosto muito da Curaprox, né? Eu acho que é uma das melhores. Até o Ricardo que me ensinou isso. O doutor Ricardo que me ensinou isso. Falou, pega. E isso tanto pra criança quanto pra adulto, não é mesmo? Sim, agora outra coisa mas também tem que a da criança tem que ser um pouquinho menor, a cabeça ela da tem escova, que ser infantil, né? porque senão machuca. Então explica pra gente. Olha, tem que ser infantil e de preferência macia, porque a criança, ela não tem o peso da mão, ela não tem coordenação motora e na escovação, tanto de criança como de adulto, a gente não pode colocar a força. E Verônica, e a questão do creme dental? Quando que deve utilizar creme dental na criança? Outro erro do pai e da mãe também. Porque o creme dental, ele é só um dentifrício pra
deixar essa escovação legal que a gente fala, né? Então a gente tem o creme dental de tutti-frutti, de uva, de Isso. morango. Porém, o pai deixa a criança comer o creme dental. É Tandy. Tangue. É tangue. Isso. Que é aquele do Gente, que coelhinho. delícia, né? O que acontece? Pra criança, o certo é do tamanho de um grão de arroz só. A quantidade do creme dental. E Então é bem pouquinho. é bem pouquinho. É da quantidade de um creme dental. E essa quantidade, geralmente, ela é Pedro põe muito… bem pouquinho. Vou te contar que derruba até na pia. Aí, tá vendo? Aí, o que acontece? Esse aí, que o Pedro tá usando assim, tem o excesso do flúor. Então, quando o papai for buscar, a gente já sabe que a criança come em excesso ele. Então, procure comprar 2 cremes dentais. Um que Tá, contenha e o o flúor e o outro sem flúor. Por Tá, quê? então o Pedro tem que usar a pasta de dente, porque o Pedro tem 4 e a Teodora tem 10. Sim. Teodora fez eu comprar uma escova de dente da Curaprox, da Homero Brito. Aham, porque Junto saiu com- mesmo. Amiga. Junto com a pasta de dente que ela viu numa drogaria aqui em Rio Sim, Verde. gente, que ele fez todos, aquela pintura do Homero Eu Brito. já Isso acho mesmo. normal a puxadinha de valor. Então, você não É. sabe quanto que eu paguei nesse escova de dente, não vou nem te contar. Aí ela usa a mesma, eles usam a mesma pasta de dente do Homero Brito também. Pois é, mas aí no caso da Silva, como ela tem 2, idades um de 10 e um diferentes, de 4. o de 4 deve usar o infantil e a de 10 já deve usar de adulto ou não? Isso. Sim, na verdade, todos podem usar a mesma. Ah, Porém, a gente compra essas de criança por causa do sabor mesmo, pra Tá. facilitar essa escovação. Só que no caso do Pedro, você vai ter que comprar 2 cremes dentais diferentes. ah, Um que contenha o flúor, Sim. que pode ser o mesmo que a Teodora está usando, tá. e outro sem flúor, porque ele está comendo esse flúor. Ah, Então, o excesso de flúor, ele faz mal para os dentes, pode causar a fluorose, que são aquelas manchinhas brancas e porosas. então daí vai desgastando o dente. Desgasta Por o causa dente. por isso que você falou Porque, porosa. olha, na maioria dos nossos alimentos já contém flúor. A nossa água de abastecimento já contém flúor. Entendi. O excesso do flúor na pasta de dente, então, pode causar fluorose. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar 3 dias das semanas, por exemplo. Ele vai usar a pasta de dente sem o flúor e 2 dias com flúor. Ele tá louco numa escova de dente que ele viu do Homem-Aranha de R$125, que é Elétrica. elétrica. Deixa eu Nossa falar, Senhora. ele só quer a beleza, Só- escovar mesmo nada, não, só não, pra só quer brincar com o negócio. Verônica, doutora Verônica, você falou aqui pra gente antes do intervalo que essa higienização, inclusive dos dentes de leite, são muito importantes, porque os dentes de leite também dão cárie, Sim. né? Muita. Pode doer e pode muito. incomodar os pimpolhos. Pode, é a mesma coisa de um dente permanente. Pode dar cárie, essa cárie pode estender a um canal, pode estender a uma perda dentária também. Inflamação normal, pode inchar rosto, pode dar pus, pode dar febre na criança, como uma infecção normal de um dente permanente. Deixa eu te perguntar outra coisa. Peraí, Silvinha. É mito ou verdade que os dentes permanentes nascem assim que os de leite caem? Porque eu fiquei tão apreensiva, porque o Caléu caiu os dentinhos de leite. E aquele não nascia. E aquele ali ficou. Isso é comum ou não? É comum. Primeiro que os dentes de leite, eles vão começar a amolecer quando os outros tá vindo e encaixando. Então, os permanentes vai empurrando os dentes de leite. E esses dentinhos de leite que tinham raiz, vão perdendo as raízes. As raízes vão perdendo, vão esfoliando a raiz. Sim. Então, se o dentinho saiu, provavelmente o outro tá tomando a força pra vir. Só que se tiver essa demora, o pai tem que estimular. Estimular como? Colocar pra comer alimentos duros. E a Isso. gente faz ao contrário, É, Silvinha, não é é? verdade. Colocar pra comer alimentos duros pra estimular. Na mastigação, por exemplo, ele tá comendo uma maçã ou uma cenoura que não esteja cozida. Aí é isso, tem que ser. Vai ser difícil, hein, lá Isso. em casa, então. Tem que colocar pra criança estimular, porque aí essa gengiva vai precisar da mastigação, ela vai tomando força e abrindo. E tem os casos também que o dentinho não irrompe. Aí tá inchada Tem que aquela fazer gengiva. Aham. Tá bem inchado, bem vermelho. A criança tá incomodada, não irrompe. Aí tem que levar no dentista. O dentista primeiro vai tirar um raio-x pra ver o que tá acontecendo. Se vê que é isso, aí o dentista faz uma lectopia.
que é uma abertura dessa gengiva, que é esse empurrão. A gente vai, anestesia e faz um cortezinho pra esse dente sair e romper. A Bia perguntou a questão de do dente de leite pro permanente. Eu ia fazer outra pergunta, mas eu já vou te perguntar uma questão também. O do Pedro, até hoje, olha, eu fazendo consultas particulares. Isso que eu tenho dentista em casa, hein, gente? O do Pedro até hoje não nasceu, não caiu nenhum. Quantos aninhos que o Pedro tem? 4. Normal. A Manuela, ela Parece que a Teodora perdeu antes. A mulher é pra frente. É mesmo? Isso. De verdade? A menina, ela sempre vai nascer os dentinhos primeiros e vai começar a perder os dentinhos primeiros. Por exemplo, eu tenho um caso lá em casa. A Manuela arrancou o primeiro dentinho dela de leite com 4 anos. A Manu já tá com 5. Isso, a Manuela tá com 5 anos. Ela já tirou 3 e ela tá com 3 mole. Um não vai passar dessa semana. Olha aqui. Então, e já o Miguel, que é o meu afilhado, que é mais velho que a Manu, 1 ano, ele tirou os primeiros dentinhos de leite dele esses dias, que foi eu que tirei. E esses dentinhos de leite, é necessário eu levar até o odontólogo ou eles podem tirar em casa mesmo? Acontece sim, de tirar. A maioria são tirados em casa. Porque eles fazem. A criança vê que tá mole, a gente estimula ele ficar. Vai assistir um desenho, vai assistir uma televisão, ele fica ali mexendo no dente e amolece. E como essa raiz, ela teve esfoliação, ele já não tem raiz mais. Porém, às vezes o pai não observa, a criança vê que tá mole, não fala pro pai. Teodora arranca todos os dela sozinha. Então, aí o que pode acontecer? O permanente vem e empaquita o outro. E nisso, ele fica preso, então não consegue. Aí, nesses casos, só no dentista para conseguir tirar. Porque se tentar em casa, vai lesionar o dente permanente. Se tentar em casa, vai machucar a gengiva, vai fazer uma inflamação ali na região. Aí, nesses casos, tem que levar no dentista. Doutora Verônica, eu quero te fazer uma pergunta. É a questão de quem amamenta ou quem a criança que toma mamadeira, né? Porque eu já vi vários pacientes pequenininhos do Ricardo que chegaram com os dentes com muita, principalmente os da frente, Que é a judiação, cárie né? de mamadeira. Isso. É que muita mãe acha, ou até do peito mesmo, né? Sim. Não, é leite materno, não precisa escovar. Precisa, então, também? Sim, essa cárie, ela é chamada de cárie de mamadeira. Porque é a cárie que a criança está mamando e não está fazendo a higienização. Até na gengiva, a pessoa, quando a criança não tem os dentinhos, ela mama e fica aquele restinho de leite ali, aquele branquinho. Fica. Esse branquinho, ele deve ser higienizado. Então, na criança é a mesma coisa. Essa cárie de mamadeira, ela geralmente afeta a maioria dos dentes. Aí tem que fazer toda uma reabilitação oral dessa criança. Engraçado que você já viu aquele bafinho de leite? Isso. É bom, não é? Aquele cheirinho que funga, Isso. assim, E a não é? higienização também da língua, né? Porque aí a Aham. língua fica branca, então tem que fazer essa higienização. É o Você cheirinho de sabe que leite quando pequenininho e depois aquele bafo de matar, né? Quando tá com 5, Nossa, 6 nem anos fala. já, né? Mas você sabe que eu vi esses tempos atrás no Instagram, eu sigo chama Paulo Bonavides. É E o ele- que faz os vídeos. E faz os Aham. vídeos com crianças especiais, Especiais. né? E também crianças que têm esses… infelizmente, são crianças mais carentes. Que daí eles ficam com só um pedacinho, um toquinho de dente. Sim. E com aquele dentinho todo preto, né? E daí ele tem que refazer isso, Verônica, o dentinho. No Pra caso pra criança criar aquela autoestima novamente. Até Acon- passa por bullying na escola também. É verdade. Acontece até da criança já precisar usar uma prótese. Nossa. Prótese Mesmo? infantil, porque pensa, uma criança sofre bullying na escola hoje em dia. Então tem que fazer alguma prótese infantil que é feita igual um aparelhinho móvel. Então tem que ter todo um cuidado, porque às vezes do jeito que a criança chega no consultório, já não consigo mais fazer a restauração desse dente. Nossa, de tão pequenininho que tá a raiz ali, né, às vezes já Verônica? atingiu o canal, o paciente já tá com Sim. dor. Nossa, eu quero te perguntar, a gente vai pro intervalo rapidinho, e eu quero te perguntar de aparelho ortodôntico. Verônica, vamos falar aqui sobre o uso do aparelho. Lá em casa eu tenho uma criança de 10 que não escova, morre de preguiça, é uma ladainha toda Que não vez que pode tem me que ver. escovar. Não pode te ver, porque aí ele fala assim, gente, eu tô precisando de aparelho, meus amigos todos usam aparelho. Não, aí ele Por me que vê que e eu não fala tô assim, não, usando? mas tá limpinho, olha aqui, olha aqui.
Tem que usar aparelho? Não tem? Tem que avaliar? Como A é que é? Teodora tá usando, né? Assim, Sim. com muito custo. Mas a gente reparou, até desculpa te interromper, Bia. Sim. Porque tava um pouquinho torto. Ela teve que fazer. Ela tinha o dentinho separado. Como é que chama? Diastema. Diastema. Então, quando ela tinha, acho que 5, 6 anos, o Dr. Ricardo Petengil fez. E o paizinho dela, Paizinho gente. dela. Só que mesmo assim, ele tá começando a ficar um pouquinho tortinho, assim, indo pra dentro, sabe, Tá, Verônica? o problema é central. assim, a dentição permanente, ela já permite o uso do aparelho fixo, né? Agora, a dentição de leite, o que acontece? A gente tem que usar alguns outros tipos de aparelhos ortodônticos. Sim. Geralmente, inicia o tratamento ortodôntico na criança nos 5 anos. A criança que precise. Qual é a criança que precisa? Aquela que tem mordida cruzada, que tem projeção de maxila, que é aquilo. A maxila tá bem pra trás e o queixo bem pra frente, que é um classe 3. Olha, Silvia Helena. Aqui precisa corrigir a postura da língua. E outros problemas como a criança que mama o bico ou mama o dedo. Que fica aquela abertura do céu da boca, a criança que não tem o desenvolvimento do céu da boca. Então, todos esses aparelhos ortodônticos é colocado a partir dos 5 anos. Sim. Por exemplo, a criança que não consegue sair do bico ou que não consegue sair do dedo, que o dedo é um dos mais complicados para tirar da criança. A gente coloca um aparelhinho que chama grade palatina. Essa grade palatina, ela fica no céu da boca. Então, a criança vai pôr o dedo, vai cortar o dedo. Ele corta, então? É o que tem 3 ganchinhos assim. Ele corta, ele prejudica, ele não tem como ela ficar com esse dedo dentro da boca. Então a gente Entendi. coloca esse aparelho. Aí a partir, quando tem a troca, aí fica a dentição mista. Essa aí são os aparelhos móveis, aparelhos ortodônticos infantis. Tá. Aí, a partir dos 10 a 12 anos, se precisar passar para outro tipo de aparelho, que geralmente é o fixo, aí tem que estar com todos os dentinhos permanentes já na boca. No caso da Teodora, que ela tá usando o móvel, Que é o mais primeiro processo. Então, mas é mais pra dar uma alinhadinha ali. Pra alinhar Até e pra manter, até ela poder pôr o outro aparelho A fixo. doutora falou que nem precisava muito, que é às coisa vezes de pai e mãe, Isso, sabe? às vezes consegue resolver Sim. antes ou até depois. E Tá. também tem um outro aparelhinho que chama o mantenedor de espaço. O aparelhinho que é o mantenedor de espaço é aquela criança que teve uma cárie, passou para a fase do canal Sim. e perdeu esse dente. Aí o que a gente tem que vai fazer? puxar pra frente o dentinho, Não, outro, a gente, não? a gente coloca um mantenedor de espaço para manter aquele espaço perdido ali sem que os outros movimentem. Pra quando vir os dentes entendi. permanentes, eles terem o lugar certinho deles pra irromper. Verônica, você falou da questão de chupeta, dedo. Existe alguma chupeta que dá pra usar? Porque tem umas Não. marcas que falam assim, A nossa, ortodôntica, não. essa chupeta é excelente, que caralho, Mas caramba, assim, 4. eu falo assim, por experiência própria, a Manuela, ela usou chupeta. E ela era um amor com essa chupeta. Amém, gente. Eu amei a chupeta. Porque, você colocava, a Manuela dormia. Verdade, Então, Teodora também adorava facilita chupeta. muito. Porém, o pai tem que saber até hora de tirar. quando vai tirar. A Manuela estava com 2 anos. Ela já estava com a mordida aberta por causa da chupeta. Já tinha o vãozinho da chupeta. O que aconteceu? Quando ela fez 2 anos, eu fui pra praia com ela, peguei, escondi a chupeta Sim. e falei pra ela que o mar tinha levado. Entendeu? Você inventou Isso, uma inventei história. isso. Então, invente uma história assim, tipo assim, o caminhão levou, tá na rua e esconde. Não, o caminhão levou, e agora? Não tem Nossa, como ir atrás. Eu, na verdade, Você sabe fiz uma troca. Eu Ou dei troca, e isso. ele me deu a chupeta. Nós trocamos, nós demos pro Papai Noel da Teodora. Então, pode e eu vi ser vídeos assim. viralizando de plantar a chupeta no jardim. E daí, no outro dia… Nasceu uma flor. Nasceu uma flor, nasceu um Isso. pirulito. Então, pode Tão fazer tudo viralizando isso. esses vídeos. Porque tem que saber a hora de tirar. Por exemplo, a Manuela eu tirei com 2 anos. Ela já estava com a mordida aberta por causa da chupeta. E voltou tudo, gente. Hoje ela já não tem mordida aberta, porque eu tirei a tempo. O certo é você conseguir tirar até os 2 anos de idade mesmo, a chupeta. Deixa eu te fazer uma outra pergunta A aqui. última, né? Porque tá A acabando o última, tá tempo. acabando. Fio dental. A partir de quando que eu tenho que ensinar a usar? Porque o fio dental, ele é mais difícil que a escova de dente. É. Eu não sei se você concorda Sim. comigo. É. Primeiro que o meu, por exemplo, ele não tem muita coordenação motora. Ele passa aqui,
Ele acha que só tem que passar nos dois da frente. Mas o que No acontece? de trás ele não passa. E aí parece que acumula e dá aquele odor, aquela, né? Aquele... Sim, que as plaquinhas ficam ali, Isso. né? Vocês vão comprar o fio dental infantil, que ele é um pequenininho assim, que a gente compra Gente, eu no nunca vi fio pacotinho. dental infantil. Nossa, eu tenho que puxar a orelha de Gente, alguém lá em casa, viu? Eles vêm nos pacotinhos assim. Geralmente eles vêm 100 unidades. E eles são coloridinhos. E ele é tipo uma escovinha que vem o fio certinho aqui, que a criança faz assim só. Ela não tem que fazer esse movimento. Aham. Ela só passa. É o fio dental infantil. Ele é utilizado muito pra criança. Geralmente os odontos pediatras têm no consultório e faz essa venda no consultório. Mas nas farmácias a gente encontra Ô, também. Verônica, você vai ter que voltar depois aqui pra falar mais sobre esse Não, eu assunto, tô aqui todo hein? dia. É verdade, Não eu precisa queria, voltar, não. eu queria falar dos doces e eu queria falar ainda, gente, Você quer tomar um café? Eu quero. Gente, olha aí, Eu quero tomar um café, vamos Verônica, encerrar. sem base. Brincadeira, gente. Senhor. Doutora Verônica, então você volta? Volta. Sim, todos os dias eu tô aqui. Nós Um te beijo, amamos, galera, viu? e até mais. Beijo. Boa quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.